Olá, bem-vindos ao podcast. Na conversa de hoje vou falar sobre o texto América Latina e os anos recentes, o estudo de recepção em comunicação social. Artigo do filósofo e teórico pensador da comunicação e da cultura latino-americana, Jesus Martim Barbeiro. Vai também esse comentário, essas breves palavras sobre Martim Barbeiro como uma primeira homenagem que faço a ele, porque Martim Barbeiro faleceu no dia 12 desse mês de junho, portanto hoje está completando 9 dias do seu passamento. Que venha em paz Jesus Martim Barbeiro. O seu legado ficará conosco para sempre. A contribuição de Jesus Martim Barbeiro para pensar a América Latina, a cultura latino-americana, os meios de comunicação de massa, a recepção é muito importante, não é? Bom, esse artigo eu selecionei para comentar porque eu acho que é um dos artigos mais importantes do Martim Barbeiro, no sentido de, em que sentido, né, que é importante? Ele resume parte dos seus conceitos, né, de mediação, o famoso livro dos meios das mediações, inaugura na América Latina um modo de ver, uma epistemologia, e depois tem o ofício de cartógrafo, o cartógrafo mestiço, né? Também ele amplia os conceitos trabalhados nos meios das mediações, e as premissas de Martim Barbeiro para o estudo da recepção ser um espaço, a América Latina ser um espaço privilegiado para esse tipo de estudo. Bom, vamos me concentrar apenas neste artigo e fazer aqui alguns comentários que me parece importantes de serem destacados. Primeiro eu vou ler a introdução, né, do artigo. Ele diz assim, abre aspas para Martim Barbeiro. Quando da preparação dessas reflexões, entendi que havia duas maneiras de desenvolvê-las. Uma, basicamente informativa, seria contar-lhes o que se passa nos países latino-americanos, que de alguma forma são pioneiros no tema da recepção em comunicação. Outra, que me parece mais produtiva, seria fazer um balanço de onde estamos na questão da pesquisa na América Latina, com base numa premissa bem provocativa. A recepção não é apenas uma etapa do processo de comunicação, é um lugar novo, de onde devemos repensar o estudo e a pesquisa de comunicação. Ela não é uma etapa como sugerido pela escola norte-americana, que de algum modo nos impingiu uma espécie de história artificial durante anos estudada pela sociologia, essencialmente a economia do emissor e posteriormente pela análise semiótica da ideologia da mensagem. Então, fecha aspas para Martim Barbeiro, e agora eu comento esse trecho. Ele está comentando então aqui que a recepção ela é um lugar novo, ela não pode ser vista como uma etapa, exatamente está dizendo daquela questão de a universidade, os meios acadêmicos pensarem as teorias como se fosse moda. Surge uma teoria, né? Nós fazemos aquelas teorias estruturalistas da literatura, da cultura, dos meios, e aí o estruturalismo ele já é uma coisa que começa a ficar muito engessado, então vem o pós-estruturalismo, antes disso tem a análise a introdução do sujeito, né, do eu, que vem da psicanálise, então a moda é fazer análise psicanalítica, e depois a moda é fazer análise pós-moderna, e cada hora tem uma teoria, né, que se vai estar em voga para fazer os trabalhos e eu pensar. Então, a recepção, o estudo de recepção, Martim Barbeiro está dizendo que ela não pode ser vista assim, não deve ser vista assim, porque todas as comunicações, a produção de sentido, ela gera emissão, recepção, não é? E a recepção está presente em tudo. Então é muito importante que nós tenhamos a recepção sempre no foco para entender o processo da comunicação, né? O modelo que ele está dizendo norte-americano também é um modelo que pensa na questão etapista, de análise, né, do Mass Communication Research, análise das meios de comunicação. Os meios
de comunicação, o fenômeno da comunicação social, da comunicação de massa, visto como a economia dos meios que ele está citando, é aquelas teses que diz que o emissor é aquele que detém o poder de elaborar a mensagem, logo detém o poder dos meios de comunicação pelo sistema capitalista, e quem detém o poder dos meios de produção é quem detém todo o processo de comunicação, porque ele elabora como ele quer a mensagem, ele encaminha a mensagem pelo canal que ele tem condições de e tem acesso, e até pode melhorar esse canal com mais tecnologia, e de certo modo o emissor estaria na outra ponta como alguém que apenas recebe de forma passiva ou bem próximo do passivo. Ou seja, a economia dos meios é uma teoria que ela vigorou por muito tempo, ainda não está totalmente descartada, ainda se faz muito trabalho nessa visão, que a sociologia vai analisar exatamente o processo de comunicação baseado na questão econômica de quem detém o poder dos meios, a economia do emissor, né? A escola de Frankfurt também vai um pouco vai bastante, né, nessa linha, porque acredita que o emissor detém o poder dentro do sistema capitalista e o receptor está ali como alguém passivo para ser um pouco bondoso. O que eles querem realmente dizer, o que está dito ali é que o receptor ele é a classe trabalhadora, né, eles são alienados, vamos dizer assim, né? Dentro desse sistema é um modo de ver. Certo? E o Martin Barbeiro está dizendo que essas etapas precisam ser, de certo modo, superadas. Não é? Então, vamos saltando para na página 40, ele diz assim: é importante lembrar que na América Latina vivemos com muita frequência movimentos pendulares, esquecendo muito rapidamente tudo o que se recuperou em dado momento, e às vezes a complexidade da nossa sociedade. Ao final, vou apresentar de maneira rápida minha visão da trama conceitual que permite localizar o problema da recepção na atualidade. E aí, eu vou comentar aqui os tópicos que estão no texto, que eu acho que é a maneira mais fácil de ir, né, comentando um texto denso, complexo, como esse artigo do Martin Barbeiro. Tem 17 páginas, né, o artigo. Então, um tópico que está aqui, ele diz: repensar o processo inteiro de comunicação. Esse é o processo, né? Abre aspas, parto do princípio de que a recepção não é somente uma etapa no interior do processo de comunicação, um momento separável em termos de disciplina, de metodologia, mas uma espécie de um outro lugar, ou de rever e repensar o processo inteiro da comunicação. Isso significa uma pesquisa de recepção que leve à explosão do modelo mecânico, que apesar da era eletrônica, né, incluímos a era digital, né, continua sendo o modelo hegemônico dos estudos de comunicação, quer dizer, hegemônico, o modelo predominante no estudo de comunicação. Entendo o modelo mecânico como sendo aquele em que não há nem verdadeiros atores, nem verdadeiros intercâmbios. É o modelo em que comunicar é fazer chegar uma informação, um significado já pronto, já construído, de um polo a outro. Nele, a recepção é um ponto de chegada daquilo que já está concluído. Ele leva a uma confusão epistemológica muito grave. Estaremos confundindo permanentemente a significação da mensagem com o sentido do processo e das práticas de comunicação, não é? Então, esse modelo condutista, ele está, de certo modo, entendendo que a mensagem já sai do emissor pronta. Não considera como estudo de recepção de que a mensagem está elaborada, está codificada pelo emissor, ela é encaminhada, mas o receptor vai receber a mensagem, vai interagir com ela, vai interpretar e vai criar um significado. O processo de comunicação ele só vai se completar com a interação, o modo de agir do receptor. Não está pronto totalmente, a mensagem não está pronta, porque a mensagem depende de quem fala, não é? Quem é que está falando? Às vezes a pessoa fala uma mensagem e ela não tem o que o Pierre Bourdieu chama de capital social. Não é uma pessoa importante, então a pessoa fala uma coisa, ninguém liga para aquilo que foi dito. Outra pessoa fala a mesma coisa e cria uma enorme repercussão dos meios de comunicação, gera debate, gera influências, não é? Então, o que acontece? Isso daí está fora da língua, está fora da mensagem. É a proposta da análise do discurso do que o Pierre Bourdieu vai
fazer contrariando a linguística estrutural que acha que na língua está dado, né? Então existe uma coisa que está fora da língua. A mesma mensagem codificada, o mesmo texto, as mesmas palavras, a mesma ordem das palavras para construir uma frase é encaminhada por alguém que não tem nenhuma repercussão nos meios sociais. E aí a mesma frase, ou seja, do mesmo ponto de vista da língua e da mensagem da codificação, é encaminhada e essa mensagem causa uma enorme repercussão porque ela está ancorada na pessoa que está produzindo essa mensagem, é uma pessoa que tem uma importância, o que é chamado de capital social, né? Então esses são os elementos que vão interferir na recepção. O receptor vai interagir e vai entender que ali quem está dizendo isso é alguém que... então o receptor vai completar o sentido da mensagem, né? A mensagem, então, ela não está pronta. Esse é um engano que se teve, né? Quando se pensou as primeiras teorias da comunicação. O modelo condutista, né? Esse aqui é o modelo da teoria matemática também da comunicação, de certo modo também é o modelo da teoria hipodérmica, que encaminha a mensagem para o receptor, e aí o receptor vai agir como se fosse a teoria da bala mágica, ou a teoria hipodérmica, porque a mensagem entra na pele do receptor como se fosse uma agulha de injeção na hipodérmica, e ele já não tem mais o que fazer a não ser receber aquela mensagem e agir conforme foi predeterminado pelo emissor da mensagem. Essa é a visão da teoria hipodérmica, é uma visão também, de certo modo, da teoria matemática da comunicação, onde pressupõe que o emissor elabora o conteúdo, codifica o conteúdo, encaminha pelo o contexto, por um código codificado por um canal, chega até o receptor e recebe um feedback. Feedback atingiu ali o receptor, então tem o efeito que se quer. A teoria funciona se nós pensamos que um receptor é um aparelho receptor de rádio, de televisão. Se manda a mensagem, chega até o rádio, conseguiu estar com boa qualidade de som no rádio, está com boa qualidade de imagem e som na televisão, atingiu. Mas aí é só um ponto de vista desse modelo condutista, porque não está levando em conta o que o receptor interpretou da mensagem, como ele reagiu, o que ele fez, o que ele não fez, né, com aquilo que chegou até ele. Então nós podemos dizer que há um receptor, se nós pensarmos que é um aparelho, mas há um destinatário que está ali interagindo através da recepção do aparelho, né? Se chama de fruição. A fruição é como vai gerir, né? Receber, interpretar, interagir, os sentidos todos vão funcionar com a parte cognitiva e a pessoa vai reagir entendendo que também o receptor pode manipular aquilo dali, pode entender errado, pode subverter a mensagem por conta própria, e assim por diante. Então o receptor vai sempre, vamos ter que entender que ele completa, o processo de comunicação só é completo, está lá no Stuart Hall, porque o Martin Barbeiro, nós temos que lembrar que ele vem dos estudos culturais, né, com Raymond Williams, Thompson, Stuart Hall. Stuart Hall é quem escreve ali num dos livros, né, da importância dos estudos culturais, né, desse movimento dos estudos culturais, que a recepção é muito importante de ser estudada, porque a mensagem só se completa depois que o receptor a interpreta e age socialmente, né? Então, o modelo condutista exigia como condição de rigor, de verdade, a separação radical entre como se estuda o emissor, a mensagem e o receptor, prevendo quais disciplinas estudariam cada uma dessas etapas. Recorde-se, por exemplo, que recorda-se, por exemplo, que a profunda-se redução do sentido ao significado havia trazido uma enorme dificuldade para aquele modelo, dado que estava claro que não havia maneira de explorar o estudo do receptor, a não ser pela pista da mensagem ou pela psicologia condutista. Agora é possível colocar outros problemas, não por vontade dos investigadores e dos estudiosos, mas pela busca em nossa investigação do que a sociedade, as nossas culturas e a nossa história criaram e que nós não estamos vendo. Foi isso que durante muito tempo aquele modelo impediu que pudéssemos incluir como participantes do jogo. Então o modelo condutista, e aí de certo modo chegou a pensar também no receptor, mas estudar separadamente. Tais disciplinas vão estudar o emissor,
tais disciplinas vão estudar mais relegadas ao conteúdo. Tais disciplinas, quais delas vão estudar o receptor, de forma separada cada uma delas, e inclusive estudada por campos diferentes, né? A sociologia se preocupou muito com a questão do emissor, e está ligado com o sistema do capital, por deter o poder dos meios, então se cria aí uma sociologia a economia dos meios, né? A questão lá está lá, um grande exemplo é a indústria cultural, aquelas teses lá, todos os conceitos criados pelo Adorno e Horkheim na Escola de Frankfurt, que é um ponto de vista muito interessante e importante de ser estudado, influente até hoje ainda, mas ela está baseada basicamente na economia dos meios de comunicação, a economia do emissor, porque ela está querendo mostrar como é que o sistema capitalista organiza um processo de indústria cultural, ou seja, o mesmo processo da indústria, em geral, é transformado para a cultura e para os meios de comunicação de massa. A economia do emissor. E essa visão, ela vai chegar numa visão de exploração de quem detém o poder. Um país como a França explora a América Latina, não é? Com os seus produtos culturais, sociais e econômicos. Não vai incluir o receptor de um ponto de vista integrado e, de certo modo, também vai deixar de ver alguns elementos da cultura que está sendo produzido pelas culturas que eles querem estudar. A mediação, vamos lá, mais um tópico do Martin Barbeiro ainda aqui na página 4. As mediações, anacronias e fragmentos. Esse conceito ele é muito importante porque Martin Barbeiro vai trabalhar sempre esse conceito de mediação, né, que ele é muito um foco central nas abordagens do Martin Barbeiro, né, dos meios das mediações, o seu livro mais importante. As mediações, então, são os meios de comunicação fazendo a mediação de um conteúdo, de um modo de ver, de uma ideologia para um público, não é? Mas a mediação só se completa, esse conceito com Martin Barbeiro, no sentido de que os meios fazem a mediação trazendo um conteúdo, um tema que às vezes pode ser tabu para aquela sociedade, mas a sociedade, ao reagir, ao aceitar, ao interagir e aquele produto continuar sendo veiculado, ela está também fazendo a mediação dos meios. Então, meios e mediações, os meios fazem a mediação, mas as pessoas também fazem a mediação quando elas aceitam, elas comentam, não é? Um exemplo que ele dá, por exemplo, é o grande exemplo do folhetim, que o Martin Barbeiro tanto estudou no Brasil, em toda a América Latina, o fenômeno do folhetim que vem do século XIX, através dos jornais, né? Então o Martin Barbeiro coloca que o folhetim publicado nos jornais impressos, e o jornal custava baratinho, fez com que, ou seja, o jornal fez a mediação entre a ficção literária e o público latino-americano que não tinha acesso à ficção literária. Por que não tinha acesso? Porque o público latino-americano era um público semiletrado, poucas pessoas sabiam ler, o público leitor era muito pequeno e o livro aquela questão do livro ser um centro da cultura, do mundo letrado, uma coisa que está um pouco distante do público latino-americano, além do que o livro custava caro. Então a sociedade latino-americana não tinha acesso, salvo algumas elites, não tinha acesso à ficção, porque não, ao livro, né? Então o folhetim traz essa ficção literária, ainda que o folhetim não traz o conteúdo, uma forma de escrita dos grandes clássicos da literatura, como Goethe, né, autor alemão importante, como a Divina Comédia do italiano Dante Alighieri, não é? Ou como as obras de Shakespeare. Não, essa literatura é uma literatura que exige mais capacidade de leitura, de abstração, de sensibilidade cognitiva. O folhetim traz algo muito mais simples, ou seja, qual é o grande princípio de entendimento que temos que ter para entender o folhetim? O folhetim ele é escrito de uma forma que o povo consegue ler, né? Consegue se fazer ler um público que não está para a leitura. Então, já fiz um resumo daqui das mediações, né? As anacronias é um tema muito importante, daqui vamos explicar. Anacronias são aquelas coisas que estão fora do tempo, não é? Então fazer alguma coisa hoje, que é um costume da Idade Média, é uma coisa anacrônica, porque não é de hoje, é daquele tempo, né? Então a anacronia é algo do passado, e se nós a praticamos hoje, ela está anacrônica porque ela não perdeu seu tempo de hoje. Então nós temos muitas anacronias na América Latina, né? Vamos andar um pouquinho aqui.
A primeira mediação que a recepção introduz, vista como um lugar e não como uma etapa, é a questão das anacronias e das diferentes relações com o tempo. O que em castelhano chamamos de destempos, que na verdade em castelhano seria destempos. É importante observar, para além de modismos, que a reflexão sobre a pós-modernidade tem essa questão como um dos seus eixos. Ao contrário da visão hegemônica, tanto da direita como da esquerda, não há só uma história, não há só uma direção da história. A concepção progressista da história, de que ela vai numa só direção, impediu de ver a multiplicidade de temporalidade, a multiplicidade de histórias, com seus próprios ritmos e com suas próprias lógicas. Assim, a primeira questão que introduz a investigação da recepção é a de que não há mais só uma história, nem sequer naquele sentido em que Marx pensava, isto é, a burguesia como classe universal que unificava os tempos. Parece-me importante na pós-modernidade essa nova sensibilidade, envolvendo a multiplicidade e a heterogeneidade de temporalidades que combinem. Né? Então, esse trecho do Martim Barbeiro ele é bastante significativo, já dentro do contexto latino-americano mesmo, que é o seguinte: para a Europa e Estados Unidos, o que se entendeu como pós-modernidade, e define isso lá nos estudos culturais, um dos autores que define esses termos de pós-modernidade é Stuart Hall. Né? Stuart Hall define que a pós-modernidade é essa mistura de tempos. Tem a ver com a migração de povos, culturas vindas da África, da América Central, né, da América Latina em geral, da Ásia também, e essas pessoas se encontram em Londres, Nova York, né, Paris, e começa a misturar bastante uma cultura que já estava um pouco cristalizada na Europa, por exemplo. Então tem que se conviver com outro tipo de música, outro tipo de religião, outro tipo de canto, outro tipo de cosmologia, de cosmogonia, tudo no mesmo espaço. Essa mistura de gentes diferentes, pessoas diferentes e culturas diferentes no mesmo espaço, é o que ele vai chamar de pós-modernidade. Então essa mistura de pessoas vindas de vários lugares, famílias, grupos, né, étnicos, culturais, no mesmo espaço europeu ou norte-americano, vai criar algo de mistura. Essa mistura é o que é o pós-contemporâneo. E aí o que acontece? Uma mistura de tempos. Então, para entender a anacronia e as heterogeneidades de tempos, entendemos o seguinte: as pessoas vivem nos tempos diferentes. Vamos puxar aqui da ideia de tempo que o próprio Hegel, antes de Karl Marx, né, introduziu, dizendo o seguinte: a Europa estaria vivendo num ambiente cultural muito desenvolvido socialmente, culturalmente e científico também. A América Latina estaria bastante atrasada do ponto de vista do desenvolvimento científico e cultural também, né, em relação à Europa, nesse ponto de vista do Hegel. Já a África estaria tão atrás que ela não teria nem história. Por que a África não teria história? Porque a África estaria vivendo ainda no tempo primitivo. O tempo primitivo é um tempo mágico. O tempo mágico é um tempo circular, que ele anda em círculo. Então precisa escapar desse ciclo do tempo mágico para poder começar a história. 1000, né? 1000 e tanto, 100 antes de Cristo, né? E depois 1000 depois de Cristo, 2021 que nós estamos agora depois de Cristo, essa contagem do tempo histórico, né? Essa é a contagem do tempo histórico ao qual a África não pertence. E dentro do Brasil e da América Latina nós temos essas heterogeneidades de tempo que tem a ver com a questão das migrações. Os indígenas originários que viviam no Brasil, na América Latina, várias etnias, vários grupos têm o seu tempo mágico, aí algum deles ainda. Outros estão no tempo histórico, porque está em contato com a cultura do homem branco, né, e tudo mais. Já os africanos, né, nossos irmãos afrodescendentes que vieram para o Brasil, Peru, né, os países latino-americanos, América Central, Cuba, também tem uma ligação com o tempo ocidental, né, herdado da cultura europeia para cá, mas também tem um tempo
que está mais ligado com a questão africana, tem grupos quilombolas, né? Na tribo eles vivem, de certo modo, num tempo deles ali, com as suas festas, o calendário das festas indígenas, uma série de coisas. Então, nós temos vários tempos que estão misturados dentro desse tempo latino-americano. Esse é o conceito de destempos que cria as anacronias. As anacronias são muito importantes para entender a recepção dos produtos de comunicação. Falar, mas por que gosta de telenovela, de radionovela, tais tipos de produtos de comunicação social, fenômenos da comunicação, que trazem ideologias, não é? Através de ser ficção e tudo mais. O hábito de ver televisão, muita televisão aberta no Brasil, a televisão tinha um poder de convencimento, porque ela tinha um alcance muito grande. Jornal Nacional, o era do futebol, né? As televisões, os canais de maior audiência davam 80 pontos no Ibope, né? Hoje em dia as redes sociais vêm diminuindo essas questões. As TV por assinatura, que são mais facilitadas hoje em dia, ainda não tem acesso para todos, mas já está mais facilitada. Então nós temos essa questão das heterogeneidades, dos tempos todos aqui misturados, né? Vivemos um tempo muito moderno. Um exemplo disso é o antropólogo, estudioso Roger Bastide. Roger Bastide é um francês que veio para o Brasil, especialmente para a Bahia, a cidade de São Salvador. E em Salvador ele queria pesquisar o candomblé, as questões das religiões, a cultura, né, brasileira e baiana, e ele se casou com uma mulher em Salvador, entrou para o candomblé, se converteu ao candomblé, nunca mais ele foi embora do Brasil, ou melhor, da Bahia. E Roger Bastide tem um livro muito interessante que ele fala do Brasil. Ele descreve o Brasil como um país que tem uma camada, uma verniz de modernidade. O Brasil é muito moderno. Nós temos lá, então, as cidades de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades muito modernas, né? Capitais, que celebram, como diz o Walter Benjamin, o ritmo do aço, né? E do concreto, prédios com fachada de vidro muito moderna, como qualquer metrópole do mundo. E, ao mesmo tempo, nós raspamos essa verniz, andamos mais ou menos 100 quilômetros de repente a situação e nos deparamos com pessoas transportando alimentos, a sua produção de cana-de-açúcar em carros de boi, que é uma coisa bastante medieval e, em alguns momentos, até primitivo. Comunidades quilombolas que não têm luz elétrica, tiram água do poço, dançam aquelas danças do século XVIII. E essas misturas de tempos, então, né? Quer dizer, o Brasil é um país moderno na verniz, por baixo é um país medieval e primitivo, em muitos casos. Então, são os vários tempos que nós vivemos aqui no mesmo tempo. Então, quer dizer que a história não tem um sentido único, como pensou Karl Marx. Ele está dizendo que Karl Marx dizia. Karl Marx achou que a história tinha um sentido, em que sentido? Não que ela tinha um sentido único, mas que existia um tempo unificado. Pelo menos a burguesia, ela unificava o tempo. A burguesia seria igual em todas as partes do mundo. Então, na visão de Karl Marx, a burguesia unificava os tempos, né? Mas ele disse que não, nem mesmo como pensou Karl Marx, nem sequer a burguesia unifica os tempos. E há um equívoco muito grande, Martim Barbeiro coloca, tanto da direita quanto da esquerda, né? Ao contrário da visão hegemônica, tanto da direita como da esquerda, não há só uma história, não há só uma direção da história. A concepção progressiva da história de que ela vai numa só direção e impediu de ver a multiplicidade de temporalidades, a multiplicidade de histórias, com seus próprios ritmos e com suas próprias lógicas. Então, tanto a direita como a esquerda se equivocam ao dizer que existe um ritmo da história, um lado da história. Não existe esse lado certo da história que vai pela esquerda, ou esse lado certo da história que vai pela direita, não. Existem outras histórias porque existe mais tempo se convivendo no mesmo espaço. Está colocado em Martim Barbeiro. Aí eu volto no texto do Martim Barbeiro. Há uma frase de um autor italiano, Giacomo Ramal, que diz: nunca como hoje percebemos a pluridimensionalidade do tempo histórico, a persistência de estratos profundos da memória coletiva, levada à superfície pelas bruscas alterações do tecido social que a própria aceleração modernizadora comporta. Ou seja, nós temos um processo de aceleração modernizadora. Vem o barco a vapor, depois vem a luz elétrica, vem a velocidade do avião supersônico, vem depois as redes, né? O mundo da internet digital, a velocidade do mundo, né? Da sabercultura. Tudo isso vem acelerando a nossa vida, mas ainda assim nós temos
um tempo pluridimensional que nós podemos perceber muito bem hoje, talvez mais do que antes, que nós estamos no mesmo tempo, não é? De diferentes. Por exemplo, nós temos comunidades que não têm acesso à internet. Ela tem uma velocidade muito diferente, ela tem um tempo diferente. Comunidades andinas, por exemplo, que não têm automóvel, não têm acesso à internet, elas vivem a cultura delas naquela comunidade indígena. Quando chegam a uma cidade, elas têm informação do mundo mais contemporâneo. Mas quando elas estão reclusas nas suas comunidades, plantando, colhendo, vivendo as suas festas naqueles ambientes andinos, elas estão dentro de um tempo que não é o tempo que nós estamos conectados aqui na cidade, de certo modo. Então esses tempos todos estão aqui imbricados no mesmo espaço latino-americano. Na sequência, destaco uma reflexão, né, sobre a pós-modernidade que o Martim Barbeiro faz, né, e ele fala que é curiosamente, né, vou ler o trecho, curiosamente, um dos autores que tem chamado a atenção em reflexão crítica e debate com os pró-modelos europeus é Perry Anderson, um dos grandes marxistas ingleses que mostra como não podemos entender a modernidade europeia sem a multiplicidade de temporalidades que conviveram no começo da modernidade. A modernidade em termos de economia, a modernidade dos partidos políticos e dos sindicatos, das forças sindicais da Europa, e a modernidade dos artistas, chamada modernismo. No caso, então fecho aspas aqui para o Martim Barbeiro, no caso da América Latina, se na Europa a modernidade tem a ver com essas questões de muitos tempos convivendo, migrantes de várias partes do planeta naquele espaço europeu ou até norte-americano, que são os centros, né, do Ocidente, na América Latina não faltam autores, antropólogos, sociólogos que dizem que nós somos, nesse sentido, pós-moderno desde o começo, porque chegam as caravelas de Pedro Álvares Cabral ou de Cristóvão Colombo, e já em seguida nós trazemos também os afrodescendentes e os índios que já estavam aqui. Essa mistura começa a acontecer, né? Há um processo de mestiçagem, que é um outro tema do Martim Barbeiro. A mestiçagem não é só biológica, né, étnica, a mestiçagem também é cultural, porque a nossa cultura latino-americana vai se absorvendo de um lado e do outro, no idioma, as palavras dos dialetos africanos, as palavras dos indígenas, Guarani, Tupi, né, vão entrando para formar o idioma português ou o espanhol, né, o castelhano, que é chamado espanhol aqui por nós. De certo modo, a mestiçagem vai surgir. Não que a mestiçagem é um tema muito difícil de discutir, porque hoje em dia se diz que a mestiçagem quer dizer que vai tirar o preconceito racial. Não é isso. A mestiçagem ela realmente acontece, ela não quer abolir as questões de preconceito racial, mas ela quer dizer que ela existe, ela tem uma especificidade, mas isso é tema para um outro debate, um outro podcast ou um vídeo talvez, né? Vamos adiante aqui então para o próximo tópico. Então, o Martim Barbeiro cita que a primeira mediação fundamental para a recepção é essa heterogeneidade de temporalidades. Ela pode ser pensada em nível macro, por exemplo, na proposta de Raymond Williams. Raymond Williams é um desses outros grandes autores dos estudos culturais. Então, de que em toda a sociedade convivem formações culturais arcaicas, residuais e emergentes. Isto é, há formações culturais arcaicas que celebram o passado, mas um passado que já não tem a ver com o presente, somente em termos de análise especializada ou em termos de celebração política. A formação residual é aquele passado que está vivo, não aquele que celebramos, é aquele que somos feitos, aquele de que somos feitos, que configura realmente nossa memória como grupo que tem, neste momento, que escapar de viver, de ter sentido na vida. E a formação emergente é aquela que almeja o futuro, que rompe, inova, experimenta, seja no plano macro, seja em termos de temporalidades das classes sociais, que não são as mesmas, né?
Em segundo lugar, Martin Barbeiro diz: creio que podemos introduzir a mediação das novas fragmentações sociais e culturais. Durante muito tempo estudamos comunicação, sem pensar no seu papel na reorganização da divisão social e, portanto, de seu contrário, na reorganização dos reconhecimentos. De um modo muito sensível, mas de que gosto muito, como disse Michel Maffezoli, nos modos de juntar-se das pessoas. O que faz com que as pessoas se juntem? O que faz com que as pessoas se reconheçam? E o que faz com que as pessoas não se juntem e não se reconheçam? Temos bastante conhecimento de que os meios reproduzem o sistema e de que isso já nos dispensava de estudar todas essas outras dimensões e mediações. E quando falo de reorganização das divisões sociais, quero dizer, primeiro, que muito do que os pós-modernos chamam de fragmentação ou dispersão do sujeito social não é mais que uma renovação das mais velhas, tradicionais e estruturais divisões sociais. Miguel de Moragas Spa, investigador catalão, há anos chama a atenção para como, e isto para ele é claríssimo nos países centrais, as novas tecnologias de comunicação, informática, fibra ótica, satélite, bancos de dados, etc., estão reforçando a divisão entre a informação e a cultura, dirigidas para aqueles que tomam decisões na sociedade, e outro tipo de informação e de cultura voltado para o entretenimento das grandes massas. Eu traduzo o pensamento de Moragas dizendo o seguinte: antes, quando tínhamos nada mais que 2 ou 3 canais de televisão, até os mais elevados intelectuais do país precisavam se inteirar de que havia muita gente que gostava de melodrama. Agora, os intelectuais, os executivos, os yuppies, veem cada um a sua televisão. Eles não veem mais uma televisão, uma informação comum. Eles se inscrevem numa informação que lhes diz aquilo que realmente lhes interessa para os seus negócios, seus trabalhos e suas investigações. Então, há uma fragmentação cultural e no chamado, na informação do conteúdo que se vai apresentar, cada um se inscreve e nós não vemos mais aquela televisão todo mundo junto, tudo a mesma coisa. A televisão por assinatura e a internet vem também, de certo modo, acerar essas possibilidades de novas fragmentações culturais, sociais, advindas da tecnologia, né? Nesse sentido, as fragmentações estão muito, de certo modo, ligadas com a tecnologia. Uma pausa aqui. Na sequência, Martin Barbeiro vai trazer o fenômeno do folhetim no século XIX e tudo o que ele desencadeia para criar ou inserir como mediação entre o leitor e a ficção. Uma evolução tecnológica, em primeiro lugar, né? Vamos abrir aspas aqui para o Martin Barbeiro. Para a minha pesquisa, foi fundamental descobrir o que se passou no século XIX com a invenção do folhetim. A tecnologia da imprensa, com o descobrimento da linotipia, passou a permitir o aumento da tiragem de 3.000 para 100.000 exemplares. Nesse momento, os donos dos grandes jornais de Paris e de Londres, sobretudo de Paris, formularam esta reflexão: de que nos serve esta maravilha tecnológica se a população não lê? Como vamos fazer para que as pessoas leiam? Os empresários, então, para poderem aumentar seus negócios, tiveram que se converter em antropólogos, em sociólogos, e descobrir como tinham que escrever para serem lidos por aquela gente que não lia, ou lia muito pouco e com muita dificuldade. E aqui me deparei com um fato de que, com relação às poucas pesquisas que haviam lido sobre o folhetim, salvo a de Gramsci, que é uma crítica permanente à leitura que Marx e Engels fizeram na ideologia alemã sobre o Mistério de Paris, lembrando que o Mistério de Paris é um folhetim escrito lá, né, francês, que influenciou toda a América Latina a criar folhetins nesse modelo, como aqui, os Mistérios da Roça, feito aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo,
próximo ao Rio de Janeiro. Os mistérios de Campinas, os mistérios de Recife. No Brasil se criou vários mistérios inspirados nesse folhetim francês, os mistérios de Paris, de Eugène Sue. A maioria das investigações é inaceitável, especialmente ao enunciar coisas do tipo: veja como era esperto os empresários franceses. Saíram-se com os folhetins, pois estes feitos de diálogos com colunas requeriam menos textos para serem escritos, e ainda o tipo graúdo das letras, a separação de capítulos, tudo colaborava para despertar o interesse do povo. Descobri depois que não foi bem assim. É certo que havia interesse de negócios, mas também a preocupação como vamos fazer as pessoas lerem, se não com capítulos curtos, narrativos. Se fosse longo, perder-se-ia o sentido da história. Portanto, concluíram que o folhetim, mesmo o folhetim diário, tinha que ter 3 ou 4 cortes com títulos muito chamativos para auxiliar a memória, que é muito importante no prosseguimento do relato. O tipo grau das letras era para a pessoa, quem lê pouco e mal, pois se não fosse, não iriam ler. E a frase tinha que ser curta. Encontrei aí a primeira investigação sobre como era a leitura das classes populares, pois os empresários de jornal realizaram mais do que um negócio. Eles fizeram o possível para considerar que havia outra cultura na França, que a cultura dos leitores não era apenas a dos intelectuais, apenas a dos que iam às livrarias. Estava nascendo outra cultura, a dos leitores que compram unicamente jornais e revistas, adquiridos ontem nas estações de trem e hoje nas bancas, nas ruas. Então, os empresários de jornais, donos dos jornais, ajudam a criar e perceber que existe essa outra cultura, essa outra possibilidade de cultura. Aqui abrimos um parênteses para o que diz lá na indústria cultural Adorno e Horkheimer, não é? Ele chama de arte ligeira e arte séria. Então ele diz: esse homem, essa classe proletária, compra toda a sua literatura nas bancas, quer dizer, esses jornais e revistas. O que ele está lamentando é que não vá às livrarias comprar livros mais sérios, mas é uma cultura que se apresenta aqui que necessita de um outro modo de ver, né? Que o Martim Barbeiro está dizendo que é muito importante. Não se tem dado a devida importância à imensa maioria dos cidadãos que nunca entraram numa livraria e que compraram tudo o que lê nas bancas. O livro para eles não tem o valor de prestígio, de status que tem para nós. É outra relação com o livro, como com a leitura, é outra cultura. Então o livro não tem um prestígio para essa classe social, para essas pessoas. Não são pessoas que valorizam, né, nessa questão, né, do livro, nesse sentido, né? Nestor Garcia Canclini, abrindo aspas aqui para o Martim Barbeiro, Nestor Garcia Canclini teve a coragem de dizer: perdemos a vergonha, a América Latina é o continente do kitsch. Nossa história cultural é a do kitsch. Né? Lembra do texto do kitsch, né? Questões, né? O kitsch, o melodrama, as coisas mais, né? Partamos daí para estudar quais são realmente as dimensões de autenticidade, de verdade, de profundidade de nosso kitsch diante da visão europeia do kitsch. É uma provocação intelectualmente fecunda e bem interessante para que deixemos de pensar que a única coisa que temos de verdade nos ficou dos períodos coloniais do século XVIII, do século XIX, porque à medida que a história avança o que há é corrupção, contaminação, deformação da cultura original, verdadeira e autêntica. A história da América Latina é a história da mestiçagem e não a história das purezas, das autenticidades, gostemos ou não. E como vamos entender essa nova e enorme mestiçagem que há entre as culturas orais da maioria e as culturas das modernidades vindas pelo videogame, pelo videoclipe, pela música do vídeo, etc., com que os jovens de qualquer classe social hoje têm uma grande empatia? Há pouco tempo, em um seminário de análise de televisão, alguns alunos colocaram-me contra a parede dizendo o seguinte: nós temos a sensação de que a escritura de um roteiro é a última chantagem da cultura letrada contra nós. Nós poderíamos fazer filmes sem roteiro, porque pensamos em imagens. Mas vocês, que pertencem à cultura letrada, nos fazem
os exames, obrigando-nos a escrever roteiros, porque seu forte é sua cultura e não aceito que nós poderíamos fazer roteiros sem escrever. Eu realmente fiquei em suspense, porque achei que havia aí alguma coisa de verdade. Assumi uma posição, creio que bastante digna, dizendo: se vocês prescindem da escritura, prescinde ao menos de uma parte importantíssima da história desse planeta. Eu não posso ver como vocês poderão construir o futuro sem tomar conhecimento da enorme memória desse planeta, registrada nos livros. Mas tenho que reconhecer que, na relação educativa, nós adultos usamos a cultura letrada desde o primário, muitas vezes, em um sentido de ajuste de contas, chantagista, e o máximo quando nós nos damos conta de que os alunos, por mais razões, e não só por culpa da televisão, leem cada vez menos. Na sequência, devemos destacar o tópico exclusões e demandas. Nesse tópico, exclusões e demandas, a Martin fala das exclusões, não é? Ele diz: outra dimensão-chave da recepção é a exclusão cultural. Não podemos estudar a recepção, nem observar a comunicação com base na recepção, sem analisar os processos de exclusão cultural. Somente vou lembrar 3 modos de deslegitimação e de desqualificação do gosto popular através da pecha de ausência de gosto ou mau gosto. Primeiramente, o que agrada aos receptores populares quase sempre seria aquilo que é de mau gosto, ou inclusive sem gosto, porque, como escreveu Bourdieu, há somente um gosto, aquele que permite distinguir-se, e precisamente o gosto popular seria o gosto da indistinção. Não há possibilidade de que as classes populares tenham gosto. Há uma deslegitimação do gosto popular por essas vulgaridades que são a telenovela, a luta livre, a comédia barata, norte-americana e etc. Em segundo lugar, a deslegitimação da cultura dos gêneros narrativos. O prestígio da cultura do autor deslegitima a cultura dos gêneros. Um filme de gênero é de segunda categoria. Um verdadeiro filme é o de Bergman ou de Antonioni. O cinema avança pelo cinema de autor. O cinema de gênero seria uma estratagema comercial para atrair pessoas ignorantes que vão ao cinema para rir do que já conhecem. E, finalmente, há uma deslegitimação dos modos populares de recepção, dos modos populares de desfrutar as coisas. Por exemplo, as classes populares se apaixonam e a paixão perigosa deve ser controlada, e a paixão é perigosa e deve ser controlada, educada, domesticada. Desde o século XVIII, nos teatros populares, as pessoas se emocionam tanto que rompiam o assento para atirar nos personagens, como conta Richard Sennett em O Declínio do Homem Público. Precisavam renovar a cada ano os teatros porque as poltronas se acabavam. Este modo tumultuado, ruidoso, emocionado e apaixonado de desfrutar é deslegitimado em nossa sociedade. Essa expressividade popular seria a marca da ausência de cultura, de gosto e de educação. Não podemos estudar a recepção sem analisar essas dimensões de exclusão que hoje continuam vivas em nossa sociedade, por mais transformações que tenha havido. Qualquer tipo de expressividade em termos informacionais se converte em ruído. A expressividade popular é um ruído que não temos podido tratar nos estudos de comunicação da América Latina. Há boa parte da nossa cultura popular que somente entra como ruído, como obstáculo à informação. Por isso eu dizia que observar a recepção implica estudar não o ruído, não apenas em termos negativos de obstáculo. Há uma outra mediação, as demandas sociais que passam pela recepção, né? Um outro tópico seria os artifícios e as tentações. Abre aspas para Martin Barbeiro. Uma outra linha de reflexão é sobre as tentações e os artifícios que o estudo de recepção pode propiciar hoje. É indubitável que o estudo de recepção, no sentido em que estamos discutindo, quer resgatar a vida, a iniciativa, a criatividade, os sujeitos, quer resgatar a complexidade da vida cotidiana, como espaço de produção de sentido.
quer resgatar o caráter lúdico da relação com o meio, quer romper com aquele com aquele racionalismo que pensa a relação com os meios somente em termos de conhecimento ou de desconhecimento, em termos de ideológico. Quer resgatar, além do caráter lúdico, o caráter libidinal, desejoso da relação com os meios. Entendendo, porém, que o estudo da recepção se encontra hoje ameaçado pela crença do slogan publicitário, segundo o qual o consumidor é que tem a palavra. Em nossa sociedade, a publicidade nos remete a entender que ele não faz senão captar a palavra do consumidor. A ideia de que o poder residirá no próprio consumidor, né? No próprio espectador, no caso. Isso seria um erro, né? Porque não vamos estudar a recepção muito bem estudada nesse sentido. O próximo tema, a trama conceitual para a investigação da recepção. Chegamos à última parte. Vou simplesmente nomear as chaves da trama conceitual da investigação da recepção na América Latina. A meu ver, são 4. Os estudos da vida cotidiana, os estudos sobre o consumo, os estudos sobre a estética e a semiótica da leitura e os estudos sobre a história social e cultural dos gêneros. Primeiro, o estudo da vida cotidiana. É certo que a vida cotidiana teve outras significações. Então, como dizia sobre a trama conceitual para a investigação da recepção, os estudos da vida cotidiana, ele diz, é certo que a vida cotidiana teve outras significações em outros tempos, e hoje em dia, autores brasileiros têm trabalhado sobre a vida cotidiana e a vida urbana contemporânea, sobre a reorganização da experiência cotidiana da cidade, reproduzindo textos chaves para repensar o sentido atual da vida cotidiana. No caso, eu devo mais aos estudos brasileiros do que a Agnes Heller para pensar a vida cotidiana na América Latina. Primeiro, destaca-se a ruptura com aquela visão puramente reprodutiva da vida cotidiana, que seria o espaço da reprodução das forças de trabalho. Pode ser que, em outros tempos, a vida cotidiana, sobretudo nos começos da Revolução Industrial, não pudesse ser pensada senão como um espaço para a reprodução da energia vital. Hoje em dia, há um aporte importante da sociologia da vida cotidiana, seja por Heller, seja pela etnometodologia norte-americana. Entre os pensadores da América Latina, cito, por exemplo, Norbert Lerner, autor chileno de ascendência alemã, que escreveu um livro com o título Os Pátios Interiores da Democracia. Essa obra é um conjunto de artigos sobre a subjetividade na política, a contribuição dos sujeitos na política. Ele reserva um capítulo para fazer um balanço da sociologia na vida cotidiana e descobre que o aporte fundamental para ela, a parte fundamental que ela traz é ver a vida cotidiana como espaço em que se produz a sociedade e não só onde ela se reproduz. A sociedade está sendo ativamente produzida pela e para a maioria das pessoas. Há uma produção incessante do tecido social. Na América Latina, vários autores começaram a diferenciar, por exemplo, por esse motivo, do ponto de vista metodológico, epistemológico, a sociedade, uma outra dimensão da sociedade. Com isso, há de se repensar o conceito de hegemonia, não em termos de hegemonia ideológica do grupo que dirige a sociedade, mas de uma sociedade muito mais fragmentada, uma sociedade que não tem um só centro, como dizem os pós-modernos, e na qual a vida cotidiana tem um papel muito mais importante na produção incessante do tecido social. Ou seja, a vida cotidiana é o lugar em que os atores sociais se fazem visíveis do trabalho ao sonho, da ciência ao jogo. Ao contrário do estruturalismo metafísico, no qual éramos falados e pensados pelas estruturas, tampouco éramos desejados pelas estruturas. Nosso desejo era o desejo da estrutura. Não sei que desejo pode ter a estrutura, mas
O estruturalismo psicanalítico levou a pensar que o nosso desejo não era um desejo de sujeito, mas de estruturas sujeitas. Essa questão tem a ver com o estruturalismo, né, que a estrutura é o que importa, então a pessoa age de certa forma, ou ela deve agir de certa forma pela estrutura. Por exemplo, pertence à classe operária, a classe operária todo mundo tem que agir de uma forma e agir porque tem que ser contra o patrão, tem que reivindicar os direitos dos sindicatos e tudo mais. Então todo mundo dentro da classe operária agiria de uma certa forma. O único desejo estaria ligado com a ideia de revolução, né? E a vida sexual, libidinosa, os desejos, né? As questões da vida operária, se ela, ela apenas é uma estrutura. O indivíduo ele não está muito sendo considerado aí. Mesmo a burguesia, os industriais também são vistos como uma estrutura, então são estrutura contra estruturas, nesse sentido que o pensamento estruturalista se organizou, né? Está criticando essa visão. E depois, dentro do estruturalismo, nós temos a psicanálise, que ela traz o sujeito, mas o sujeito também pensa e deseja de acordo com uma estrutura pré-determinada que influencia nas suas práticas. Isso daí, ele está propondo, então, que nós atualizemos esses conceitos, né? Temos que atualizar pensando que existe uma fragmentação. Mesmo a classe operária é fragmentada. A burguesia não é unificada porque ela não é totalmente igual em todos os lugares do mundo. Ela não unifica os tempos como pensou Karl Marx, né? Seguindo então aqui, em terceiro lugar, falei o segundo, vários autores brasileiros, né? Em terceiro lugar, né? A cidade onde vivo serve como exemplo. Você sabe que um dos grandes cartéis do narcotráfico está em Cali, na Colômbia. E uma das coisas que o narcotráfico produziu foi uma nova classe social que não é nem alta, nem média, nem baixa. Culturalmente são novos ricos que reformulam os gostos porque têm comportamentos culturais populares, mas apresentam uma nova fixação de tipo edíptico. Por Miami, a classe média de Miami seria o padrão de gosto, mas em certas coisas eles tenderiam a ser refinados. Ou seja, essa classe de narcotraficantes na Colômbia, cidade de Cali, o cartel, por exemplo, onde vivia Martim Barbeiro, está comentando, eles têm um gosto muito fixado por Miami, né? Se inspirado na vida de Miami. Em terceiro lugar, aponta-se o consumo como sistema de integração e de comunicação de sentidos, como modo de circulação e popularização do sentido. Por mais fragmentações que haja em nossa sociedade, somente pode haver distinção social se os diferentes grupos sociais comunicam entre si o sentido dessa distinção. Se há a possibilidade de que tal distinção seja reconhecida, legitimada, para isso tem que haver recirculação e comunicação de sentido. Tem que haver integração dos diferentes sentidos sociais. O consumo não é só o lugar de afirmação da distinção, é também um lugar de circulação de seus sentidos, de comunicação entre eles, para que haja ao mesmo tempo exclusões e legitimações. Em quarto lugar, o consumo é o cenário de objetivação desses desejos. Há uma dimensão, todos sabemos, fundamental em nosso consumo. É uma dimensão libidinal, dimensões desejantes. E por mais que o desejo atravesse o nosso consumo, permanentemente orienta-o, inclusive contra o nosso bolso, contra nossas possibilidades econômicas. Isso porque consumir faz parte da relação desejante entre o sujeito da interpelação, que nos institui como sujeitos, desde a casa, a roupa, o automóvel, os filmes que veem, os livros que leem. E, finalmente, um quinto aspecto relativo ao consumo é que ele é um lugar de processo ritual. Não consumimos loucamente, selvagemente. O consumo tem seu ritual, tem sua organização, tem a sua lógica, segundo diferentes atores sociais, grupos, classes, etnias e gerações. Há rituais de consumo que fixam pautas, que criam modelos, que têm cenários, que assinalam épocas, tempos propícios. Uma terceira chave conceitual de estudos sobre a recepção na América Latina refere-se à leitura
indicada aqui apenas como uma terceira pista teórica das investigações sobre a estética da recepção na escola de Constança, que são tão importantes sobre a construção social dos modos de ler e também das investigações realizadas a partir de Bakhtin. Penso que nos livros de Bakhtin, tanto em seu livro sobre a cultura popular da Idade Média ao Renascimento, como em sua estética da literatura, da criação verbal, há uma proposta de mudança de lugar do texto como eixo da investigação, que coloca a interação dialógica como o verdadeiro objeto da investigação cultural, chegando-se à leitura como interação-comunicação. Essa mudança do texto, como foco de análise característico da semiótica estrutural, deu hoje um passo para uma descentralização e coloca como objeto prioritário a interlocução, o diálogo, a interação. O aporte, quer dizer, a contribuição latino-americana como trabalho pioneiro de Beatriz Sarlo, argentina, sobre as novelas para as mulheres sensíveis, figurinistas, modistas dos anos 20, tem um título precioso, O Império dos Sentidos. Ela começa o livro violando a regra de todo crítico literário culto, reconstruindo o mundo das leitoras. Quem são essas mulheres? Que sujeito leitor está no centro daquela criação cultural tão desvalorizada, tão legitimada? Estudar as assimetrias, as negações entre amor, leitor, entre leitor e autor, essa relação carnavalesca, como a chama Roberto da Mata, é um antropólogo brasileiro, faz com que o leitor se confunda com as personagens e obrigue o autor a tê-lo em conta e vai mostrar como seu cenário capital a telenovela. Essas assimetrias, negociações e pactos de leituras não são mero feedback, mas são autênticos pactos de leituras sociais que tornam possível não só um enorme negócio, mas uma transformação cultural. Então não é só a questão econômica de um negócio, há também uma transformação cultural, né? E aí depois o Martim Barbeiro parte para a última parte, que é a questão dos gêneros, né? Como é que se trabalha os gêneros, se descaracteriza, né? Melodrama, né? Telenovela, literatura policial. Concluindo, é preciso falar sobre o estudo de gêneros, a história social e a cultura dos gêneros. Os gêneros aparecem não como propriedade do texto. O gênero não é algo que passa ao texto, mas algo que passa pelo texto. Segundo a linha de investigação do grupo de Bolonha, o gênero é uma estratégia de comunicação ligada profundamente a vários universos culturais. Chegam a ser verdadeiros idiomas que não se pertencem à sua cultura. Verdadeiros idiomas que, se não pertencem à sua cultura, ficam de fora. O gênero não é só uma estratégia de produção da escritura, é tanto ou mais uma estratégia de leitura. Enquanto as pessoas não encontram a chave do gênero, não entendem o que está se passando na história. Há um exemplo disso. Fui assistir às 1001 Noites de Pasolini numa sala de cinema pornô, porque havia perdido a chance de vê-lo num cinema de estreia. Entrei naquela sala em dia de semana, às 6 da tarde, estava cheia. Aos 10 minutos de filmes ficamos em apenas 4 pessoas. Por quê? Se era pelo fato de ser um filme de nus, como disse uma amiga minha, estava ali a melhor coleção de pênis da história. Era precisamente por isso, porque Pasolini desnudava o corpo masculino, o que rompia com toda a nossa cultura ocidental, que cabe apenas desnudar as mulheres. As pessoas não entenderam nada e saíram, não porque não tivessem a chave do pornô, mas porque, evidentemente, tratava-se de um filme anti-pornô. Elas rapidamente entenderam que não entendiam e saíram. O gênero é uma estratagema da comunicação, completamente enraizado nas diferentes culturas. Por isso, geralmente, não podemos entender o sentido dos gêneros senão em termos de sua relação com as transformações culturais na história e com movimentos sociais. Os gêneros têm muito a ver com os movimentos sociais. Vou seguir somente uma pista, como exemplo, que é a pista da empatia dos anarquistas espanhóis com o melodrama. Os grandes textos dos anarquistas andaluzes espanhóis eram o Evangelho e o melodrama. Ainda que fossem ateus,
O Velho Evangelho, para eles, era um texto importantíssimo de leitura popular e também o melodrama. Há que seguir a pista não somente dos gêneros como narrativas, mas como lugar de cruzamento de grandes transformações culturais com movimentos sociais e políticos. E finalmente dizer que o gênero aparece a partir de P.A. Fabre, como unidade de análise da cultura de massa. Oxalá tivéssemos descoberto Paulo Fabre antes, para que não passássemos tanto tempo aplicando à cultura de massa as ferramentas da cultura culta. Então isso é muito importante, não é? Ficamos aplicando as ferramentas da cultura culta à cultura de massa. Faço essas afirmações porque trabalhei como semiólogo e despendíamos todo o tempo aplicando as 3 vinhetas de uma história, um enorme instrumental de tipo metodológico e técnico que não tinha nenhuma proporção nem coerência com os funcionamentos dessa narrativa. Aplicávamos toda a sofisticação de Barthes, eu sou semioticista Rolando Barthes, e um objeto que, como os italianos descobriram em comunidade de análise, outra coisa que não é o gênero, a cultura de massa é uma outra cultura que tem a sua lógica. Baseada nos trabalhos de Yuri Lotman, semiótico russo, verificamos que realmente há 2 culturas em nossa sociedade, com 2 lógicas distintas. A cultura gramaticalizada, que é aquela na qual o prazer de ler reside em conhecer a gramática de produção do texto, e outra, a cultura textualizada, em que as pessoas não conhecem a gramática e vão a outro texto, isto é, a um gênero, a uma família de textos que, por parentesco, levam pessoas que desconhecem a gramática de produção de um a outro texto. Seu desfrute, sua chave de inteligência e sua chave de prazer não consiste em saber gramática da produção para desfazê-la, desmontá-la. Assistiram a um filme policial que os apaixonou, em que eram captados e foram se transformando em especialistas. Experts em cinema policial, assim como as pessoas tornam-se experts em telenovela. E no sentido mais estreito da palavra, sabem muito mais do que nós sobre telenovela, porque certamente tornam-se pessoas que entendem aquele gênero e acabam sendo expressão dessa cultura. Para terminar, cabe dizer que o gênero é hoje um lugar-chave de relação entre matrizes culturais e formatos industriais e comerciais. Temos vindo separando completamente essas 2 coisas. Uma coisa era o estudo dos textos literários ou das matrizes culturais, e outro, o estudo dos formatos. O gênero é o lugar de osmose, de fusão e de continuidades históricas, mas também de grandes rupturas, de grandes descontinuidades entre essas matrizes culturais, narrativas, gestuais, estenográficas, dramáticas, poéticas em geral, e os formatos comerciais, os formatos de produção industrial. Então, aí termina o texto do Martim Barbeiro, faço mais ainda um último comentário, que é: os gêneros é como as classes populares identificam. Esse filme é policial, esse é um filme de amor, esse é um filme romântico, né? É uma forma de entender, de desfrutar, de ter um acesso imediato à ficção, aos discursos. Diferentemente de uma cultura letrada que vai entender a gramática do texto, vai desmontar aquela gramática, vai desvendar mistérios da produção do texto. São 2 formas de entender, né, que precisam ser levadas em consideração para o estudo da recepção. Então, para frisar e concluir, destacaria um tópico muito importante que no texto, né, do Martim Barbeiro, que é uma comparação do modelo mecânico condutista com a epistemologia do iluminismo. Segundo Martim Barbeiro, então, o modelo mecânico, a gente vendo ele como aquele que não há verdadeiros atores nem verdadeiros intercâmbios. É o modelo que comunicar é fazer chegar uma informação, um significado já pronto, já construído, de um polo a outro. Nele, a recepção é um ponto de chegada daquilo que já está concluído e leva a uma confusão epistemológica muito grave. Quer dizer, estaríamos confundindo permanentemente a significação da mensagem com o sentido do processo e o das práticas de comunicação, como também reduzindo o sentido dessas práticas na vida das pessoas ao significado que vincula a mensagem,
seria entender todo o processo com base nesse significado, no qual encontram as intenções do emissor e suas expectativas quanto ao receptor que o opera. Essa concepção confunde o sentido do processo de comunicação na vida das pessoas, não é? Com o significado dos textos, das mensagens ou mesmo da linguagem dos meios. Aí, segundo Martim Barbeiro, evidentemente, ela está sustentada em uma epistemologia condutista. Nesse ponto que estou retomando essa passagem para frisar bem essa questão das epistemologias, né? É uma epistemologia condutista, segundo a qual a iniciativa da atividade comunicativa está toda colocada do lado do emissor, enquanto do lado do receptor a única possibilidade seria a de reagir aos estímulos que lhe envia o emissor. Essa concepção epistemológica condutista realmente faz da recepção unicamente um lugar de chegada e nunca um lugar de partida, isto é, também de produção de sentido. O sentido que estava abolido pela significação apenas transmitida ou pelos estímulos que ela comportava. Quer dizer, a concepção condutista, ocultando-se, estava perversamente fundida em uma outra epistemologia, quer dizer, a epistemologia iluminista, segundo a qual o processo de educação desde o século XIX era concebido como um processo de transmissão de conhecimento para quem não conhece. O receptor era a tábua rasa, apenas um recipiente vazio para depositar os conhecimentos originados ou produzidos em outro lugar. Então, se o modelo condutista, mecânico-condutista, ele é uma epistemologia, o modelo da iluminista também é uma epistemologia, porque se no modelo iluminista o estudante, o aluno é tábula rasa, que vem receber o conhecimento que será depositado pelo professor, no caso, nesse modelo iluminista, a própria escola de Frankfurt, né? Pensaremos então os intelectuais, Adorno, Horkheimer, como os intelectuais iluministas, que detêm o conhecimento, e a classe operária, o público que consome essa cultura de massa, chamada de indústria cultural, seria aqueles que também, não, de certo modo, não têm a luz. A visão ela é também, então, iluminista. O próprio Martim Barbeiro diz que a visão desses autores de Frankfurt é uma visão iluminista. E o que é interessante de notar é que as duas visões, tanto a condutista como a iluminista, são duas visões que encerram um moralismo, como diria Martim Barbeiro, um profundo moralismo, não é? Em relação aos meios. Então há sempre uma ideia de que se tem que proteger o receptor. Ela está permeada por uma concepção segundo a qual, aqui abre aspas para o Martim Barbeiro, o receptor é uma vítima, um ser manipulado, condenado ao que se quer fazer com ele. E isso se dá de tal maneira que, quando se iniciou na América Latina a educação para os meios de comunicação, ela consistia em proteger o receptor, em corrigir seu ponto de vista, para que ele pudesse, de algum modo, contrabalançar os enganos que o levavam a converter-se em uma vítima. É interessante perceber que esse moralismo em torno do receptor coincide com a visão política de esquerda, com uma visão de crítica social, que sempre então se preocupou em defender o receptor, né? Coitadinho do receptor, pobrezinho do receptor. Há sempre alguém que precisa de educação para que se corrija o modo que ele vai reagir e interpretar o que lhe chega pelos meios de comunicação de massa. O mais importante é levar essa visão e trabalhar as possibilidades de que esse moralismo, de algum modo, vai convergir para uma crítica hegemônica até que se traga nova luz com os estudos de recepção na América Latina.